Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. Aula de hoje, aula 70, nós vamos começar a falar sobre Web Storage. Mais especificamente na aula de hoje, vamos falar sobre Local Storage. O assunto Web Storage ele é formado por Local Storage e Session Storage. E basicamente é o seguinte, Local Storage ele define uma área para armazenamento de elementos chave-valor. E a parte interessante desses armazenamentos é que eles não são excluídos ao fechar a página ou mesmo a janela. Então, se eu defino um local storage, uma chave e um valor para armazenar, eu posso fechar o browser, eu posso até desligar o computador, que esse valor não vai ser deletado. E nem tem data para expirar como nos cookies. Obviamente que eu posso excluir a chave. Existe um método para a gente fazer a exclusão ou posso fazer a exclusão de forma manual. Então vão ser duas aulas sobre esse assunto. A aula de hoje que nós vamos começar a entender e a próxima aula que nós vamos fazer um recurso interessante com Local Storage. Então fique ligado, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo e já deixa aqui no início do vídeo aquele joinha maroto. É isso que ajuda o nosso canal e siga a gente também nas nossas redes sociais. Então agora que você já se inscreveu, clicou no joinha, clicou no sininho, bora pra vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre Local Storage em JavaScript. É um recurso muito bacana, sensacional. E vamos lá, vamos aprender Local Storage aí. Eu tenho aqui já esse código basicão, nada aqui, a página está aberta. E nós vamos entender como que funciona Local Storage. Basicamente, eu crio uma área de armazenamento dentro do browser e posso armazenar um dado no formato chave-valor. Na verdade, eu posso armazenar quantos eu quiser, quantos dados eu quiser no mesmo formato nome-valor. O bacana desses dados é um armazenamento local, é na máquina do usuário, certo? E ele pode fechar o browser, pode desligar a máquina, que o Local Storage o dado que eu criei fica armazenado lá até que eu remova. Eu posso remover, obviamente, existe um método para isso, ou o usuário também pode limpar o Local Storage do browser dele. Enquanto ele não limpa, isso aí fica armazenado. Então, o Local Storage é isso aí. Existem três métodos que nós podemos usar e nós vamos usar, que são os métodos setItem, para a gente definir uma chave com o valor, conjunto chave-valor, para a gente armazenar um dado. O getItem para a gente obter a chave, certo? Obviamente o valor da chave. E o removeItem para a gente poder remover um elemento armazenado, um Web Storage chave-valor armazenado. Então, no browser, quando a gente pressiona F12, eu venho aqui em Application, ó, geralmente a gente vê os erros aqui em console, né? A gente vem aqui, ó, Application, então eu tenho Clear Storage, certo? Para a gente poder limpar tudo, e eu tenho aqui Local Storage. Nós vamos aprender no curso de JavaScript a trabalhar com Local Storage e Session Storage, certo? Aqui eu não tenho nada, ok? Quando a gente define um conjunto chave-valor, ele aparece aqui, a chave e o valor. Ou Local Storage ou Session Storage. Tem diferenças e na aula de hoje nós vamos falar sobre armazenamento local, ok? Web Storage em Local Storage. Beleza, vamos lá, não tem nada aqui, certo? Vamos aprender a trabalhar com Local Storage. Vamos começar do simples, do basicão, e daqui a pouco nós vamos fazer coisas mais interessantes, porque eu acho esse recurso fantástico dentro de JavaScript. Para a gente trabalhar é muito simples, não tem dificuldade. Eu simplesmente coloco aqui, ó, Local Storage, que é o objeto que a gente está trabalhando, Storage, certo? E informo o método que eu quero aplicar. Eu posso informar direto uma chave aqui, tá? Mas vamos começar do básico aqui, vamos utilizar os métodos para a gente entender o funcionamento direitinho. Então eu quero definir uma chave. Eu faço assim, ó, setItem, e com I maiúsculo,
certo? E aqui eu defino o meu conjunto, chave, valor, certo? Então, vou colocar aqui, ó, chave, canal, e o valor dessa chave, CFB, cursos. Muito bem. Vamos voltar na nossa página, eu vou deixar aqui, ó, o F12 aberto, certo? Eu vou restaurar aqui. Aliás, nem precisa restaurar, que não vai aparecer nada impresso, né? Vou deixar ele ele maximizado aqui. E vou atualizar a página. Notem que quando eu atualizar, olha aqui, ó, no Local Storage, já existe agora a chave canal com o valor CFB cursos. E mesmo que eu feche o browser, veja bem, eu fechei e vou abrir novamente. Não pressionei F5 nem nada, vou pressionar um F12 aqui e tá lá a nossa chave. Não é porque ele recriou a chave não, porque olha só, eu vou comentar esse código, veja bem, ele não vai ser executado, ok? Porque ele está comentado, certo? Então, vou entrar novamente, vou pressionar o F12 e vai estar aqui a nossa chave, aqui, ó, canal com o valor CFB curso. Tá vendo? Então, não é deletado, não é removido. Isso aqui vai ficar. Não tem prazo, um dia, uma semana, um mês, um ano, 2, enquanto ele não for excluído. Como que eu removo uma chave? Para a gente remover, nós vamos usar o método remove item. Então, set item, ele cria, e o remove item, ele remove. Remove item. Então, basta colocar o nome, a chave, tá certo? O valor não precisa. Então, nesse caso, veja bem, tá aqui a chave. Vou pressionar F5, olha aqui, ó, ela foi excluída. Beleza? Então, remove item, a gente remove a chave. O set item, a gente define a chave, ok? Vamos definir ela aqui novamente. E o get item, a gente obtém o valor da chave. Então, veja bem, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar de vCanal, certo? E de local storage, eu vou chamar o método getItem e o nome da chave que eu quero obter o valor, canal. Vamos imprimir isso aqui, document write, ok? Eu vou imprimir o conteúdo da variável vCanal. Muito bem, vamos ver, não tem nada definido, vou pressionar F5, ele define a chave, ok? E eu, com o getItem, eu obtenho o valor, tá aqui impresso no browser, ó, o valor da chave canal. Gente, é assim que trabalha com Local Storage. Agora imagina as possibilidades disso. Agora o negócio vai ficar interessante. Vamos voltar aqui no código e veja bem. Para a gente obter o valor de uma chave, então, eu posso usar o getItem ou posso também usar esse formato aqui, ó. Eu dou o local storage, ponto, o nome da chave. Beleza? Essas duas linhas aqui, ó, 12 e 13, vão obter o mesmo resultado. Vocês vão ver que quando eu atualizar a página, ele vai continuar imprimindo aqui o valor da chave canal. Veja bem? Ctrl F5, tá lá, sem nenhum erro. Imprimir o valor da chave canal. Então, são duas maneiras da gente obter a chave. Ok? Ou com o getItem, ou se você não quiser usar o método getItem, usa direto aqui o nome da chave. Um detalhe importante nós podemos verificar se o browser suporta o Web Storage, ok? Antes de utilizar, obviamente, o Web Storage. Então, a gente faz assim, ó, se, eu vou fazer uma verificação, se type of, se o tipo storage, ok? Se isso aqui for, diferente de undefined, significa que ele suporta Web Storage. O Web Storage seria o Local Storage e o Session Storage que nós vamos ver posteriormente. Então, se ele suportar,
eu faço toda essa rotina. Caso contrário, eu emito uma mensagem aqui para o usuário, sem suporte, aqui, ó, sem suporte a Web Storage. Web Storage. Ok. Beleza. Como o nosso browser suporta, ó, Ctrl F5, ele não vai emitir a mensagem de erro aqui, beleza? Ele vai continuar funcionando normalmente. Mas é interessante você verificar para não gerar erro. Se o browser não suportar, ele não vai tentar executar isso aqui e não vai mostrar erro. Ele vai mostrar a mensagem aqui sem suporte ao Web Storage. Ou se você não quiser mostrar mensagem nenhuma, tira esse else aqui, tá? Sem problema nenhum. Bom, muito bem. Agora vamos a algumas coisas interessantes. Eu posso contar, por exemplo, a quantidade de visitas que determinado usuário realizou no meu sistema. E eu posso exibir essa informação, ou eu posso armazenar isso se eu quiser, e por aí vai. Enfim, posso fazer o que eu quiser com essa informação. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar uma chave, certo? Que nós vamos chamar de visita. Então, vamos deletar, vou comentar aqui, ó, essa aqui também, para ele não... Ou melhor, vamos tirar tudo aqui, certo? Vamos começar do zero e deixa eu deletar manualmente aqui. Como que a gente deleta manualmente as chaves? É fácil aqui, ó, vem no Local Storage, botão direito, Clear, zerou, tá vendo? Não tem nada, vou dar um F5 aqui, não tem nada. Muito bem, vamos criar um contador de acessos ao nosso site. Toda vez que a pessoa acessar o nosso site, ele vai contar um acesso e ele vai ficar exibindo essas informações para o usuário. Beleza? Então eu preciso verificar se a chave existe. Se a chave não existe, eu vou criar com o valor 1. Ok? Então aqui, ó, se local storage, vou chamar de visitas. Visitas. Ok? Se existir, ele incrementa. Caso contrário, se não existir, ele vai criar já com o valor 1. Então, local storage, ponto. Outro detalhe, eu posso usar também, para definir a chave, nós vimos o set item, ok? Onde eu coloco o nome da chave, visitas, com o valor, ok? Com o valor dessa chave. Muito bem. Só que, aqui pode ser 1 também, tá? Só que eu posso fazer isso também de outra maneira. Então, essas duas linhas aqui, ó, vou comentar essa e vou fazer da maneira simplificada. Basta eu colocar aqui, ó, ponto, o nome da chave, atribuindo um valor a essa chave. Então, essas duas linhas aqui resultam, né, exatamente no mesmo trabalho. Tá certo? Vão obter exatamente o mesmo resultado. Então, veja bem, eu verifiquei. Visitas existe? Se existe, retorna true, ele entra aqui. Se não existir, retorna false, ele entra aqui no else e cria visitas. Certo? E aí, eu posso imprimir a quantidade de visitas. Vamos ver aqui. Depois disso tudo aqui, ó, eu vou imprimir aqui, document write, vou colocar o texto visitas, certo? Mais local storage, visitas. Muito bem. Então, ele cria com 1 ou ele define um valor para uma nova visita. Vamos salvar, atualizar, e ele já me deu aqui, ó, visitas 1. Então, ele já criou aqui visitas com valor 1. E, por enquanto, toda vez que eu entrar no site, veja bem, eu vou sair e entrar de novo, ele vai lá contar, na verdade, ele não vai contar, vai dar sempre visitas 1. O que eu quero fazer é incrementar o valor de visitas. Tá certo? Beleza, primeira visita ali contada. Então, para incrementar, o que a gente vai fazer? Eu vou dar aqui o local storage, ponto, visitas, vai receber
o seu próprio valor mais 1. Só que aqui é interessante a gente fazer uma conversão, typecast, para garantir que isso aqui vai ser um number. Ok? Garantir que esse valor vai ser numérico e não string, para poder somar com 1 e armazenar nele novamente. Então, agora, cada visita, veja bem, atualizei, olha lá, visitas 2. Vamos sair aqui, abrir novamente, ele vai contar visitas 3. Tá vendo? Toda vez que eu fechar e abrir novamente, ele me dá o número de visitas que eu tive nessa página. Olha só, F12, vamos lá novamente. E cada vez que eu pressionar F5, veja bem, é como se eu estivesse entrando na página novamente, né? Ele vai incrementando ali o valor de visitas. Então, olha que interessante já essa possibilidade, tá vendo? Bom, eu vou até deixar ele aqui, nem vou apagar esse código não. E eu vou fazer um novo, vou salvar como aqui, save as 70-B. Ok, que vai ser uma outra possibilidade de local storage. Agora veja bem, eu posso colher dados do visitante, certo? Para quando ele acessar a página, eu posso colher dados de preferência do visitante, para quando ele acessar a página, as suas preferências, certo? Vão ser selecionadas e vão configurar a página de acordo com as preferências do usuário. Interessante isso, né? Muito interessante. Então, vou criar um painel de configuração, ele vai configurar ali, e quando ele acessar o site, certo? Ele vai abrir nessas preferências. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer, então, um formulário. E como a gente já sabe o formulário, eu vou acelerar o vídeo, certo? Para não ficar muito grande. Na verdade, eu não vou nem acelerar o vídeo. Eu vou pausar o vídeo, certo? E voltar quando o formulário estiver pronto. E aí eu mostro para você só os detalhes do formulário. Muito bem, então, formulário prontinho aqui. E olha o resultado desse formulário aqui para a gente. Deixa eu fechar aqui, abrir o 70B. Tá aqui, tá vendo? Eu vou tirar o número de visitas aqui, né, que nós não vamos usar nesse aqui. Então, eu criei um campo nome, um campo cor fundo, cor texto e um botão gravar. Esse formulário vai ser usado para configurar a nossa página, ok? Então, eu vou poder mostrar e ocultar esse formulário, mostrar a hora que eu quiser configurar esses detalhes e ocultar, obviamente, aqui, sempre que eu abrir a página, vai abrir as configurações que eu já defini aqui. Beleza? Podemos até deixar as visitas aqui, ou não, ou às vezes vai embolar um pouco, né? Eu acho que vai embolar um pouquinho aqui. Nós vamos apagar aqueles visitantes ali, certo? Então, eu vou colocar aqui um texto local storage curso de JavaScript. Então, só para a gente ter um textinho aqui. E vamos apagar. Ok. Beleza. Vamos limpar aqui o nosso local storage para tirar o visitas dali. Muito bem. F5. Está atualizada aqui a nossa página. Vamos aos procedimentos. Então, está aí o nosso formulário. E agora, eu quero fazer o seguinte. Nós precisamos criar umas funções aqui para definir as cores, ok? Definir o nome, a cor de fundo, a cor do texto e gravar essas informações. Então, é isso que esses botões vão fazer. Quando eu clicar aqui no vermelho, ele já define a cor de fundo como vermelho. Clicar com o texto aqui branco, ele já define a cor do texto como branco, certo? E em gravar, ele vai armazenar essas informações, tá certo? Eu posso até colocar aqui cor também, né? Preto e branco. Aqui, ó, vamos colocar mais duas cores aqui. Preto e branco. Então, aqui, ó, preto para fundo também, né? Branco. Ok. O texto eu vou deixar só preto e branco mesmo. Muito bem. Vamos lá. Vamos aos procedimentos. Primeiro eu vou criar a função que vai
alterar a cor de fundo aqui quando eu clicar. E ela vai ser a mesma função, vou aproveitar essa mesma função para alterar também a cor do texto. Beleza? Só vamos definir alguns parâmetros nessa função. Então, function, vou chamar de define cor, e ela vai receber uma operação, certo? E uma cor. A operação é para indicar se ela vai alterar a cor do texto ou do fundo. Então, se a operação for igual a 1, ele vai alterar a cor do fundo. Caso contrário, ele vai alterar a cor do texto. Beleza. Então, aqui, para a gente alterar, nós vamos chamar aqui, document, body, style, background color. Background color vai receber o parâmetro passado aqui, o valor passado no parâmetro cor. Joia. Se for cor de fundo, cor de texto, nós vamos usar aqui o mesmo procedimento, porém, com o comando aqui, color. Color também vai receber a cor. Aqui muda a cor do texto e aqui muda a cor do fundo. Vamos chamar, então, essa função define cor aqui no onClick, cor de fundo, parâmetro 1, e a cor preto. Então, vamos passar aqui a cor preto. Hashtag 000. Beleza, vamos copiar aqui a função define cor e vamos colar aqui para os outros, simplesmente mudando a cor. Branco, FFF, vermelho, F00, verde, 0F0, azul, 00F. Vamos ver se isso funciona. Já tem que funcionar. Quando eu clicar aqui, ele já muda a cor. Beleza, já muda a cor do fundo. Ele ainda não armazena, mas ele já muda a cor do fundo. Agora nós vamos fazer para o texto. A mesma função, então veja bem, eu vou colar aqui, só que o parâmetro aqui que nós definimos como operador vai ser 0. Preto já está ali, ok? 0 não, né? 2. Vamos definir como 2. Na verdade, pode ser qualquer valor diferente de 1, né? Vamos definir como 2 para texto preto e texto branco. Vamos ver se isso funciona aqui, Texto branco, ficou tudo branco. Fundo preto, beleza? Fundo vermelho, texto preto. Jóia, então nós já conseguimos mudar a cor do fundo e a cor do texto. E agora nós precisamos armazenar essas informações. Vamos criar variáveis globais aqui que eu vou chamar de vcor e vnome. Beleza? Quando nós mudarmos a cor, nós vamos armazenar essa informação. Na verdade, aqui, vcor fundo e vcor texto. Beleza. Nós vamos armazenar essas informações aqui, vcor fundo vai receber cor e nesse caso aqui, vcor t, que é o texto, vai receber o cor. Então, já armazenei ali no nome. Agora, no nome não, né? Nas variáveis, as cores nas variáveis. Agora eu preciso armazenar o nome. Vamos lá, então. Para isso, nós vamos já criar a função que vai fazer a gravação. Então, function gravar. Gravar. Beleza. Gravar vai simplesmente pegar aqui o valor do nome e as cores que já vão estar nas variáveis. Então, a variável vnome vai receber document get element by id. Qual que é o id aqui? Fnome value. Muito bem. As cores já estão ali. Agora nós precisamos armazenar essas informações. Então, local storage cor f recebe a variável vcor f.
Muito bem. Opa, peraí, ficou maiúsculo, né? Local storage, beleza. Local storage, cor texto, recebe o valor da variável v cor t. E local storage, nome, recebe o valor da variável v nome. Muito bem. E agora nós precisamos gravar aqui, ó, quando eu clicar. Então, simplesmente, quando eu clicar, vou chamar a função gravar. Vamos ver se isso funciona? Ctrl F5, já vou dar um F12 aqui para a gente ver. E vamos lá, vou colocar aqui, ó, nome Bruno. Eu quero fundo vermelho, texto branco. Vamos gravar e veja bem, eu já tenho todas as informações gravadas. De acordo com o que eu configurei aqui, ó, cor de fundo vermelho, cor do texto branco e o nome Bruno. Certo? Então, pessoal, já fizemos parte da nossa atividade, só que o nosso tempo já esgotou. A próxima aula a gente finaliza essa atividade aqui, onde nós vamos gerenciar a exibição desse formulário e já abrir a página com as configurações selecionadas. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para não perder mais nenhuma aula aqui do CFB Cursos. Clique no joinha para ajudar o nosso canal e, gente, por favor, siga o nosso canal nas nossas redes sociais. Precisamos de muitos inscritos para poder ativar alguns recursos nas redes sociais, beleza? Então os endereços aparecem aí. É isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.